maternidade real, sem romantismos, na prática como ela realmente funciona e acontece. Ainda tem o mito da mãe perfeita. Será que isso realmente existe? Para a gente conversar sobre esse assunto, trouxemos aqui no programa hoje a Bárbara Henriques, jornalista e escritora, que traz na sua rede social, conversa muito com as pessoas, principalmente com as mães, sobre essa maternidade descomplicada, como ela acontece na vida real mesmo. Fique conosco que o programa já vai começar. Santa Lúcia, presente nos caminhos que importam. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Bárbara, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Um detalhe importante, a Bárbara já escreveu 2 artigos pra gente aqui na Interativa falando justamente sobre essa maternidade real, tá? Aproveitem para ler nas nossas edições aqui. E, Bárbara, conta um pouquinho pra gente como que, né, surgiu essa vontade do jornalismo, né, da tua profissão, e como que veio essa ideia de trazer os conteúdos pra rede social e falar sobre a maternidade dessa forma mais leve. Ingrid, agradeço demais o convite, a oportunidade de falar sobre um tema que sou apaixonada e que vivo diariamente, 24 horas, sem férias, sem feriado, sem nada. E assim, a escolha do jornalismo, ele aconteceu de uma forma muito natural. Desde pequena eu pegava radinho e microfone e ia entrevistando meu pai, minha mãe, vizinhos, enfim. Então, quando chegou a hora de escolher mesmo um curso, ele veio assim de forma muito natural, né? E falar sobre maternidade nas redes sociais foi igualmente de forma natural. Foi com a vinda do Instagram, né, e aquela função de a gente se colocar nos stories todos os dias, acabou que eu ia colocando a minha filha, né, a Rafaela, ela tem 8 anos, e quando ela era pequenininha, menorzinha, ela era uma criança muito engraçada, assim, ela era muito falante, muito esperta. E aí eu ia colocando partes dela e recortes, até para mostrar para meus amigos, né? Tenho alguns amigos que moram longe, enfim. Então aquilo ficou quase que um programa, um Big Brother da Rafaela, né? E aí, 5 anos e 10 meses depois, veio o Francisco, né? E aí fechou, assim, mais ainda, né? Acabou que o meu Instagram é praticamente monotemático, né? É Rafaela e Francisco o tempo inteiro. Mas o que eu percebi é que as pessoas começaram a se identificar. Uhum. Então, assim, era aquela coisa realmente sem romantismo, muitas vezes compartilhando dúvidas, né? E tendo retorno, outras mães chegando ali e me ajudando. Ajudando também outras mães que também eventualmente tinham alguma dúvida. Bárbara, onde é que tu comprou isso? Ou, o meu filho tá doente, qual é o teu pediatra? Uhum. Dúvidas assim do dia a dia. Então isso foi acontecendo e a gente foi agregando ali muitas pessoas, que é quase uma comunidade feminina, né? Por grande parte ali formada por mulheres. E muito legal, muito bacana, assim. Eu percebo que quem me segue ali, quem tá consumindo dos stories e do que eu posto ali, são pessoas que estão ali torcendo também pelas crianças, pelos meus filhos, enfim. Acabam se tornando um pouco parte da vida, né? Acabam se tornando, até é engraçado que quando eu apareço muito, eu tenho amigas que dizem, sai, a gente quer ver a Rafaela e o Francisco. Não precisa ficar Não aparecendo. É mais minha rede social, né? O que você percebeu depois de ter se tornado mãe, né? Depois do nascimento da Rafaela, a maior diferença do que você imaginava antes da maternidade do que pro que realmente aconteceu? Até interessante, né, que tu falou ali, a mãe perfeita existe, né? A mãe perfeita existe, é aquela que não tem filhos, né? Então, isso é eu acho que a maior prova, assim, é o quanto tu imagina uma coisa, né? Filho meu não vai fazer isso, filho meu não vai ter isso, filho meu não vai responder assim, enfim, né? E aí nasce uma criança que desconstrói, né, todo aquele teu padrão que tu mesma criou na tua cabeça durante toda a vida, né? E é lindo, porque é justamente me foge a palavra, justamente esse inesperado, que é o que faz o bonito da maternidade, né? É o que a gente tem muitas vezes que lidar
com os nossos desafios pra gente Sim. conseguir atender eles bem e aceitá-los, né, com a sua imensidão de coisas boas, infinitas qualidades maravilhosas e também outras que nos desafiam, né? E isso é lindo, é fantástico, né? Esse que acho que é a graça da maternidade, né? A imensidão do ser de cada um, né? Exatamente. E aceitá-los, né, como eles são. Com certeza. E essa cobrança social da maternidade, né? Ela é mostrada, acho que, bem como a gente tá falando, essa questão até das redes sociais, hoje ela é mostrada menos de forma idealizada, né? Porque, beleza, bem como você falou, o ideal da mãe perfeita é a mãe que não tem filhos, porque a mãe que tem, ela não vai ser perfeita, não tem essa possibilidade de acertar sempre, né? Uhum. E as redes sociais hoje, elas não trazem mais, acho que tanto essa ideia da maternidade perfeita, né? Da maternidade plena, linda, maravilhosa. Então, você acredita que ainda exista essa cobrança social, assim, dessa mãe que não erra? Eu acredito que existe. Mas assim, ó, pegando pelo meu exemplo, assim, eu acho que a gente se cobra muito de uma maternidade perfeita o tempo inteiro. E isso é desde a gravidez, né? O que tu vai te alimentar, o quanto tu vai engordar. Aí depois nasce, se o teu filho nasceu de cesárea ou parto normal. Aí depois, se tu amamentou ou se tu deu fórmula. Se a introdução alimentar foi legal ou não foi. Então, assim, vai passando as fases e o tempo inteiro a gente tá se cobrando. E o que eu falo, e daí quem tem filho único que me perdoe, mas não me odeie, o segundo filho, ele vem muito mais leve. Porque tu já aceitou que tu não é perfeita, tu já conseguiu silenciar vozes ao teu redor. Daqui a pouco aquela pessoa que tu seguia, ou aquela amiga que tu... Não, mas não é assim. Eu já sei como é que funciona, sabe? E então, é justamente isso. E a cobrança, e é o que eu sempre converso com amigas que estão grávidas ou que querem ter filhos, eu digo, amiga, não se cobra, te dá o teu tempo, sabe? Com certeza o teu filho vai ter a melhor mãe que ele vai ter, sabe? Sim. Tu é a melhor mãe pro teu filho porque é tu. Então, isso vai muito do feeling, né? Silencia as vozes ao teu redor e acredita no teu senso, porque ninguém conhece melhor o teu filho do que tu. E eles vão também aprender a lidar com as nossas imperfeições, porque isso faz quem a gente é, né? Nós não tivemos pais perfeitos, nós não tivemos, né? E até no tempo deles, estudavam muito menos do que a gente para isso, porque hoje para tu ser mãe, para tu ser pai, enfim, tu estuda, né? Tu tá sempre lendo, tu tá sempre consumindo algum produto. Muito mais recursos para buscar do que antes, né? Informações, né? Ou procurando, né? Psicólogos, procurando para falar sobre isso. Quantas vezes eu fui na minha psicóloga e o meu assunto era maternidade. Ai, daí eu respondi isso e eu não devia ter respondido. Sabe? Aquela coisa assim o tempo inteiro. E aí, quando tu te dá conta que, não, eles vão sobreviver apesar, né, de uma palavra daqui a pouco um pouco mais rude que tu disse e que tu também pode pedir desculpa porque tu erra. Justamente eu acho que na imperfeição é que eles também admiram a gente, sabe? Poxa, minha mãe errou, reconheceu, que legal. Então, embora eu ainda ache que existe uma cobrança social, eu acho que a gente tem que cada vez mais desconstruir isso e fazer um bem para as mulheres. Aceitar cada vez mais. Porque a cobrança vem em cima de nós, valendo, né? Com certeza. Quais foram as situações de dia a dia, assim, que mais te surpreenderam logo no início da tua jornada de mãe? Tem os primeiros 3 meses, né, do bebê, que é um turbilhão, né? Tanto de hormônios com a gente, né? E tanto assim, a gente precisa manter vivo um bebê, né? E isso muda muito, assim. Outra coisa, assim, a tua liberdade, né? Que antes tu pode fechar a porta da tua casa e sair, viajar, tem tu e o teu marido ali. Então, acaba que a gente tem que se reconhecer novamente, né? Tanto o casal, quanto estar ali, né, com o bebê. Então, acho que esse é um dos principais desafios, é tu manter o teu relacionamento, de alguma forma se reencontrar ali e ainda manter o bebê, fazer aquilo funcionar. Sim. Assim, né? Trocando em miúdos, é fazer aquilo ali funcionar. E eu acho, e depois, assim, eu brinco com minhas amigas que é tipo o joguinho do Mario, assim, sabe? Quanto cada fase que passa,
ela tem o seu desafio, e às vezes aquilo que a gente imagina do desafio do recém-nascido, ele não é nada perto de uma criança na adolescência, enfim, né? Então, cada fase é um desafio que eu nem sei te dizer qual que é, Sim, qual eu que é o vejo. maior, elencar o maior. As minhas amigas mais próximas hoje são todas mães e as gurias comentam uma entre outras, assim, porque uma agora tá grávida, que vai nascer em setembro. Aí tem uma que já tem 2, e nós somos um grupinho de 4, e aí a outra tem um só. E tem diferença de idade. E aí elas comentam agora falando pra elas, né, fulana, isso aí tu nem viu nada, porque quando nascer tu vai achar que essa fase tá complicada, mas depois quando chega nos 3, aí acontece tal e tal coisa. Exato. Aí como eu sou madrasta só, mas eu fico assistindo Não, aquilo. só eu fico não, pensando, né? Só não. Mas, né, não digo, não geri, não peguei Sim. desde o início. Mas eu fico pensando, olha, fase fácil não deve ter, Não, né? não tem fase Tem um fácil. chefão pior e um melhorzinho, mas... Por isso que eu sou, assim, muito defensora do segundo filho. Porque não que ele tenha uma fase fácil, mas ele já vem com um manualzinho da instrução, né? E embora seja, no meu caso, são personalidades completamente diferentes, são sexos diferentes, né? São formas de lidar diferente, tu já passou por aquilo ali, entendeu? Então, assim, ali nos 3, 4 dias, meu leite não desceu ainda. Ele vai descer. Calma. Entendeu? Ele não tá pegando direito, não sei o quê. Tem a mamadeira ali, não é um problema, sabe? E o terrible two, que todo mundo fala, né? Não, tudo bem. Não vamos entrar em algumas brigas. Vamos entrar nas brigas que valem a pena. Então, o segundo, ele vem leve. Sabe? É diferente do primeiro. Por isso que eu sou uma defensora. Assim, eu digo, tem um segundo, pelo amor de Deus. Pra não ficar com trauma da maternidade. Tem um segundo filho. Exatamente. Não, e acho que até algumas coisas, como tava falando, que do filho ser o único, né? Algumas coisas que não funcionou com o primeiro, pode ser que funcione com o segundo, né? Então não tem, não é uma fórmula exata, né? Exato, e tu divide expectativas, né? Porque, poxa, o que um não... Eu, por exemplo, eu gosto muito de jogar pádel, eu sou do esporte de raquete. E a minha filha é bailarina. E quem me conhece também sabe, eu nunca fui do balé, assim, eu nunca fui de coisas paradas. E eu tive que aceitar, entendeu? Ela é uma criança que eu levo pra jogar pádel, às vezes ela tá ali, enquanto o professor tá explicando a matéria, ela tá dando pirueta. Explicando o jogo, exercício, ela tá dando pirueta. Então, ela é bailarina. Entendeu? E aí, o meu pequeno vem e tá agarradinho numa raquete. Eu digo, daqui a pouco tá ali, entendeu? Vamos dividir as expectativas também pra não ficar tudo só em um, né? Acho que tem muito isso também, né? Do que a gente acaba passando pras crianças como uma expectativa, como um desejo, né? Do que seguir as nossas vontades, né? O que a gente imagina. E essas críticas, né? Que vêm da família, que vêm de uma amiga que não é mal intencionada, não tá sendo maldosa, não tá fazendo isso, mas que bem como você falou, né? Dá um pitaco ali, dá um pitaco aqui, até pra gente, às vezes, não criar uma certa inimizade, né? Não criar um atrito com um familiar, alguma coisa. Como que a gente pode fazer pra lidar com essa criação dos filhos, né? Como a gente tá falando dessa forma mais leve, né? Tentar, pelo menos, fazer com que isso não seja tão complicado. Olha... Se eu posso dar um conselho, faça uma boa cara de paisagem, agradeça, né? E depois faz o que o teu coração mandar. Mas essas críticas, elas já me incomodaram mais, assim. E também me incomodaram mais no primeiro filho, realmente, assim. Mas não sei se foi com o passar da idade, que a gente vai ficando mais madura e vai assimilando algumas que realmente são com carinho, né? Embora às vezes magoem, doam, enfim... Elas vêm com carinho. Eu sou a campeã de dar pitaco com as minhas amigas, sabe? Assim, tá frio, tá calor, não tá com muita roupa, será que não é sede? E aquilo é sem querer, é por gostar, sabe? Por tu querer bem, realmente. E tem aquelas críticas que não vêm com um tom, né, de tanta amizade, ou que vêm com alguma coisa que não é legal e que, quando são de forma recorrente... até procuro me afastar, né, os meus filhos disso. Não tá agregando de fato, né? Quem não agrega, né, não tem por que estar próximo, e a gente tem isso de defesa realmente com os filhos da gente. Acaba que tu tem que saber filtrar, né, e filtrar quem chega perto, quem não chega, pra quem tu vai te abrir, pra quem tu não vais. E procurar amenizar no teu coração aí, entre um pitaco e o teu coração, a tua experiência, enfim, o teu instinto materno, né? Segue o teu instinto que
que ele vai bem, sabe? E o bom e velho limite, né? As Bom e velho limite, se posicionar, né? Agradeço teu, mas acho que não é legal, acho que não é assim, né? Porque a gente, eu acho que com essa questão, bem como você falou, a maturidade, o tempo, as pessoas começam a entender um pouco mais que às vezes a gente falar pra pessoa de, olha, com todo carinho e respeito, mas eu não pedi a tua opinião, né? Ou a tua opinião não é bem-vinda, ou alguma outra coisa assim. Isso é rude, isso é grosseiro e tudo mais. Então, na verdade, não. As pessoas, elas entendem muitas vezes como uma grosseria quando a pessoa impõe limites. Sim, né? Então, a gente tem, é claro, um familiar, às vezes, quando a gente tem rede de apoio, né? Então, se é a mãe, se é a sogra, se é uma cunhada, né? Uma dinda, uma amiga próxima. Aí ainda às vezes a gente consegue ser mais sincerona, né? Sabendo que, não vou magoar, ela sabe que eu sou desse jeito. Mas às vezes o fato de tu falar com uma pessoa que não é tão próxima e que tá apresentando essa opinião, e tu colocar esse limite, né? Diz, olha, talvez a gente nem se conheça direito, né? Não sabe como eu sou, como é a minha vida, como é a minha rotina, então, né? Obrigada, mas eu, né, tô passando. Eu, graças a Deus, assim, a minha família, minha mãe, minha sogra, enfim, são pessoas que dão o pitaco, né, que é o normal, mas também conseguem entender quando eu faço diferente ou quando, assim, por parte da minha mãe, é muito legal porque ela me deu uma educação que foi muito boa, né, eu nunca apanhei, assim, perto do que eu vejo de outras, de amigos mesmo, que tiveram outras relações. Da nossa geração, exato, né? que era muito comum, né? Mas, assim, gritava comigo, enfim, normal, tudo bem. Mas ela consegue entender quando eu digo, mãe, aqui eu acho que tu errou e a partir daqui eu vou tentar fazer diferente, porque isso aqui eu não gostava. Então eu vou fazer diferente a partir disso aqui, sabe? E ela, filha, poxa, que legal, eu tentei fazer o meu melhor a partir daquilo ali, o que eu tinha, né? Às vezes vem de uma família que é menos estudada ainda, né? Com mais abusos ainda em relação a isso, de apanhar, enfim. Então, assim, a minha mãe já veio e já fez diferente. Eu acho que a minha função também é estudar e fazer diferente, né? A Rafa e o Francisco, se Deus quiser, que vão cada vez aprimorando mais, né? E respeitando cada vez mais as crianças e a infância, né? É a questão do alcance mesmo. Antes Exatamente. a gente vem de a nossa bisavó lá veio de uma criação que era na base do grito e do trancar no quarto. E que a criança não tinha vez, né? A criança não era ninguém. Não né? tem, tu não tem idade pra debater, pra argumentar, pra nada disso, então... Não tem querer, né? É só o obedecer. Exatamente. Né? E a gente não teve essa... Eu acho que ainda na nossa geração, assim, né? Teve, sim. Teve muito essa questão e até de expressar os sentimentos, né? De conseguir ter esse apoio, essa proximidade pra poder deixar a gente lidar com os sentimentos, as frustrações e saber... Acho que até explicar pra gente o que era raiva, o que era mágoa, o que né? Quando a gente tava irritado por alguma coisa, né? Tá irritado por quê? Né? Tá aí, tá tudo maravilhoso, mas a criança às vezes não sabe por que ela tá sentindo exatamente aquilo, né? Então acho que isso faz parte dessa nova geração de mães vindo agora, dessa nova maternidade, assim, surgindo. Eu acredito que seja uma das coisas muito positivas que a gente tem hoje também, né? Eu acredito que sim, e até um exemplo da minha filha, assim, ontem, ela tem medo de vento. E eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar esse medo dela de vento, né? Então eu digo, filha, pelo amor de Deus, é só um vento. Qual é o teu problema com o vento? né? Não tem nada, não sei o quê. E vou falando assim, mãe, eu não estou me sentindo acolhida por ti. Aí eu disse, tá, como que tu acha que eu deveria fazer pra te acolher? Eu acho que tu deveria me dar um abraço e dizer que vai ficar tudo bem. Aí eu abracei e disse, vai ficar tudo bem. Aí ela começou a rir. Mãe, tu ainda não tá me acolhendo. Eu, Rafaela, não consigo. Mas é uma conversa leve, é aberta, sabe? É assim, é dar risada. Ela também tava rindo daquilo ali, sabe? Não era uma coisa pesada. E eu acho que é justamente uma das grandes diferenças entre as nossas gerações e a geração daqui pra frente. É a gente ser amigos, sabe? Sermos amigos dos nossos filhos com o limite, né? Muitas vezes eu digo pra ela, eu não sou tua amiga, eu sou tua mãe, né? Mas nós rirmos das mesmas coisas, participarmos de programa, levar eles pra programas a gente. Ela é uma que vai toda quarta-feira no Paddle comigo. E eu adoro ter a companhia dela, sabe? E isso eu sinto que é uma diferença da nossa época, que tinha é coisa de adulto, é coisa de criança. E eu acho que hoje, respeitando o limite,
limite, né, da infância, uma coisa que está sendo tão pautada agora, né, não expondo ela a coisas que não são legais, mas ambientes familiares, por que não ter eles conosco, sabe? É uma companhia bacana. Quando ela tá lendo um livrinho, eu digo, filha, que livro é esse? Deixa a mãe ver, olha que legal, sabe? Estudo com ela, isso... Eu sempre brinco, né, que eu vou ter um AVC pedagógico toda vez que a gente tá estudando, mas assim, a gente cria ali uma parceria, sabe? Que é o que eu quero plantar hoje para, se Deus quiser, no futuro, continuar. Que ela possa, quando vier a adolescência e quando ela tiver adulta, ela sentar comigo e ter do lado dela uma amiga, sabe? Então esse é realmente o canal que eu quero que eles tenham aberto comigo. Sim, a gente vai crescendo muitas vezes e justamente por não ter tido essa abertura antes, acaba dificultando cada vez mais para falar isso no futuro, né? Mesmo depois de uma certa idade que a gente já possa falar com outras pessoas, mas mãe é mãe, né? Mãe é mãe. É tão bom ter essa vontade, assim, e saber que qualquer coisa que aconteça é nela que a gente vai buscar, se ancorar, né? Não, e que ela sempre saiba, eu tenho falado mais da Rafa, porque ela tá com 8 anos, né? O Francisco tá com 2, mas que eles sempre saibam que eles têm, né, em mim e no meu marido, ali estão os amigos dele. Ali estão, assim, nós dois somos quem vai estar do lado deles, né? Com certeza. E isso, com certeza, é uma coisa que a gente tem que plantar desde pequeno pra no futuro a gente, né, ter, se Deus quiser. E nessa maternidade real, Bárbara, existe espaço pro autocuidado, pro descanso? Ou isso tudo é só que a gente vê na internet mesmo e tentando acolher as mães dizendo, não, vai dar tudo certo, tu vai conseguir descansar, e na verdade não vai? Olha, o que eu penso, assim, tem tempo pra tudo. E eu, com a Rafa, eu, assim, mergulhei na maternidade. E eu demorei mais pra me enxergar. E eu percebi que isso não me fez bem, sabe? E com o Francisco, já desde o início, eu digo, não, eu vou fazer diferente. Eu vou tentar voltar pra uma academia o mais cedo possível, fazer a unha, sei lá, qualquer coisa. E a pergunta é, se tem tempo pra isso? Não. No início, não. E não vou mentir, né? Não tô aqui pra vender ilusões. Não tem. E acho que até o 1 aninho ali deles, ou pelo menos enquanto eles estão mamando, mesmo que no peito ou na mamadeira, mas exclusivamente mamando, eu acho que é uma demanda maior da mãe, assim. Depois, quando eles começam a se alimentar e que tu consegue que outras pessoas consigam dar a comida, né? Alimentá-los sem ser somente a mãe, né? Vai melhorando. E conforme o tempo vai passando, vai melhorando cada vez mais. O Francisco agora tá com 2 anos e 10 meses. E agora é que eu consigo, assim, limpar a minha cabeça, né? Sair, jantar com as amigas, né? Eventualmente. Ir jogar o meu pádel, né? Isso é semanalmente, não é eventualmente. E isso faz muito bem. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero estar aqui dizendo faça isso, né? Faça logo, porque não é todo mundo que tem uma rede de apoio, né? Não é todo mundo que consegue. E tudo bem, vai demorar um pouquinho mais, né? A criança vai ter que estar um pouquinho maior. Mas vai chegar o tempo para todo mundo que vai se cuidar. Umas é mais cedo, outras é depois. E tranquilo, né? Não, é justamente essa função da cobrança, né? Não se cobre. Vai chegar o teu tempo. Claro. Né? E essa rede de apoio que, no caso, você teve, tem amigas, tem outras pessoas que têm, a gente sabe dessa importância real, né? Justamente para conseguir ter esses momentos até mesmo mais cedo, né? Do que poderia ser o normal. Mas e para quem não tem essa rede de apoio, é uma rede de apoio muito frágil, qual que seria o teu conselho, ou o que você acha que acontece, né? Quando não existe isso? Olha, não é uma realidade que eu tenha vivido, né? Mas o que eu penso é que o pai tem que pegar junto, né? Quando não tem a rede de apoio, a minha irmã, por exemplo, ela mora em outra cidade. Então, ela não contou com a minha mãe, né? Coisa que eu tenho, né? Às vezes me aperto, mãe, consegue pegar a Rafaela no colégio? Coisas assim. A minha irmã não contou com isso. Então, colocou o meu sobrinho, né, na escolinha mais cedo e tá tudo bem. Não tem nenhum problema.
Mas o que eu sinto? Que daí o casal tem que realmente se ajudar, né? O homem tem que estar ali presente, né? Pra, em algum momento, se viaja pra trabalhar, enfim, vai chegar o final de semana, eu vou ficar com o bebê aqui, vai dar uma voltinha, vai fazer alguma coisa, sabe? Leva o cachorro pra passear, nem que seja. Mas tem que ter, assim, eu acho que o casal tem que estar muito unido. E pra aquela mãe, que é mãe solo, que a gente sabe que tem bastante também, é o tempo que vai, né, definir, ou carrega junto, bota num canguruzinho e vai dar uma caminhada, né? Bota no carrinho, escuta uma música, toma um café. Eu acho que daí os momentos vão vir, né? O autocuidado virá de outra forma. Mas é importante mesmo que a mãe se olhe para manter a cabeça em dia, até para atender melhor, né? O seu filho, né? A sua criança. Eu tava conversando hoje num outro grupo de amigas que também nós somos entre 5. E nós temos uma que já é mãe de 2, assim, um já tá adolescente, já tá com 15 anos, a outra já tá com 11. E uma com recém-nascido agora. Senhor. Um recém-nascidinho. E a gente nem visitou nada, porque, né, super respeitando esse espaço, esse momento, né, questão de saúde, tudo pro melhor do bebê. E ela comenta no pequeno espaço do dia dela, assim, a gente pergunta, tá tudo bem, né? Pede uma fotinha, alguma coisa, e daí ela falou que ela tava nessa situação, assim, dessa cobrança, assim, que ela, por mais rápido, recente que tenha sido, assim, ela já se sente, de certa forma, um pouco cobrada por essas coisas que ela não tá conseguindo fazer, né? Muitas vezes ela teve muita questão do seio machucado, né? Da amamentação. E ela disse assim, a gente não dá pra... Como não tem tempo pra chorar, a gente faz chorando. Porque, né? Tem que acontecer. Então, eu acho que, mesmo assim, nessa fase difícil, mesmo com o pai pegando junto, tudo, é muito da nossa cabeça, né? É muito da gente conseguir enxergar que precisa tentar fazer com que isso seja o mais... Talvez não seja leve a palavra, porque é um fardo pesado, né? Não é pesado. Não dá pra dizer que é leve. Na verdade, é um fardo pesado, mas fazer com que seja menos pior, digamos assim. Sim. Né? E tu sabes, assim, que tu até me falou do grupo e que não estão indo visitar o bebê. E eu sempre fui uma mãe muito neurótica com isso. Eu não gostava, né? Principalmente quando é de uma família que tem crianças em idade escolar. Então a gente, né? Porque a gente nunca sabe quando é que tá gripado, quando é que não tá. Enfim. E pra escola é sinônimo de pegar todas as viroses e ites possíveis, né? Mas uma coisa que eu acho bacana, e isso se criou num grupo de amigas que eu tenho, a gente não visita, mas a gente manda um bolinho pra casa, sabe? Eu acho que as amigas, elas estão mais, assim, enxergando as dificuldades daquela amiga, né? E manda um bolinho, manda um café da manhã, manda uma música, amiga, lembrei de ti, porque isso faz muito bem. Manda uma massagista em casa. E assim, porque... Principalmente no primeiro filho, um dia tu tá ali, tá com a barriga, mas tu tá conseguindo ir pra tudo que é lugar, amiga, vamos jantar, amiga. E no outro dia tu ganhou e fim, né? E no primeiro momento parece que é um abismo. Tipo, pulei, né? Agora eu tenho um bebê, eu não posso mais fazer nada e quando é que eu vou poder fazer? E muitas vezes o dia passa e tu não tomou banho ainda, sabe? Lavar o cabelo é um luxo, né? Então, dizer pra essas mães que passa. E que eu postei esses dias uma coisa sobre autocuidado e a minha amiga disse assim, olha, hoje em dia o meu autocuidado é tomar café. E eu disse pra ela, amiga, vai passar, passa, né? E não tem nada que eu vá dizer mais inteligente do que isso, a não ser que vai passar. E que agora, no início, realmente é uma coisa complicada, mas também por conta dos hormônios e por conta de, né, é um turbilhão de coisas que a gente passa, mas vai indo, né? E quando a gente pisca... E é um clichê o que eu vou falar. A gente pisca e a minha fez 8 anos, sabe? E aí, me perguntam se eu tenho saudades, né? Claro, o Francisco tá com 2 anos e pouquinho, então eu vivi isso muito recente. Mas eu não tenho saudades. Eu amei a maternidade, amei tê-los, né? A gravidez é uma coisa controversa, assim, eu amo meus filhos, eu amei gestá-los e tudo mais, mas... A gravidez é uma coisa que eu acho meio, assim, longa, sabe? Pesada, né? Em amplo sentido, pesada.
Mas eu olho pra trás e eu disse pra minha amiga até, eu digo assim, ó, eu não tenho saudade das sensações que eu tinha, sabe? Vivendo aquilo ali, assim. E era justamente disso, de saudades de mim, sabe? Assim, onde é que tá a Bárbara em tudo aquilo ali? Tem muitas fotos que eu nem me reconheço, sabe? Então, mas hoje, olhando, e depois que eu tive o Francisco, que realmente eu olho as fotos e digo, não me reconheço, mas daqui a pouquinho eu vou me reconhecer. Sim. Fica mais leve, sabe? Quando a gente sabe que vai passar. Né? É verdade. E eu acho até de mãe para mãe, as mães que conversam entre si, elas conseguem realmente saber, né, nesse sentimento como que é. Mas até para quem não é, não desmerecer isso da outra pessoa, né? Sim. Porque eu acho que, claro, eu conheço pessoas e tudo mais, conheço outras mães que tiveram rede de apoio desde o primeiro momento, inclusive dentro da minha família, o que torna o fardo melhor de ser vivido, mas de outra forma, assim, não é porque a gente não passou por aquilo que a gente não vai entender e pensar, mas tá exagerando. Provavelmente não, né? Não. E eu gosto muito de uma frase, a primeira vez que eu escutei ela, acho que já faz muito tempo, mas eu penso assim, a gente não julga a realidade que não vive. Exatamente. Né? É. Então essa é a de estar grávida, é a de ser mãe, né, uma mãe de um recém-nascido de 10 dias ou de 1 aninho e pouco. Mas agora ele já tá com 1 aninho e pouco, nem é tão difícil assim. Tu não sabe. Tu não sabe. Porque se a gente pensar assim, ó, que o bebê recém-nascido tu bota no bebê conforto e tu carrega. O de 1 ano já quer coisas, né? Já tá caminhando, já tá... Então, daqui a pouco é muito mais difícil sair pra jantar com o teu bebê de 1 ano, quando né? tá embaixo da mesa, correndo, tem que sair catando nos lugares. Sim, e daí a gente fala pras amigas, você não seja aquela amiga que diz, a fulana nunca pode. Ela não sei... Não pode. E tá bem, um dia ela vai poder, vai seguir sendo tua amiga mesmo assim. Mas a gente vai num lugar que tem área kids, sim, eu vou deixar a criança lá sozinha no trampolim. Não, tu não deixa. Tem que ficar junto na área kids. É bem assim, eu vejo... Eu, na verdade, tô ficando... Não vou dizer que tô ficando pra trás, porque a gente não se julga dessa forma, né? Não. Mas eu digo, eu sou uma das únicas da minha idade, assim, do meu círculo, que não tem filhos. E aí eu fico pensando, às vezes, eu digo, nossa, eu consigo enxergar totalmente. Uma grande amiga minha, a gente foi tomar um café nesses dias, ela disse, a gente se chama de Mana, ela disse, Mana, só tem uma coisa, sabe, que a gente vai ficar ali na área kids, né? E eu falei, não, a gente fica em pé, tomando nosso café em pé, não tem problema, conversando. Aí, nesse meio tempo, uma mãe aqui, um gritinho diferente, tu já vai ver o que tá acontecendo. Outra coisa, a gente se encanta, e daí para o que tá falando e olha pra criança, daí depois tu pensa, o que nós tava falando mesmo? É assim, ou tu vive com essa ideia e aceita isso e sabe que isso vai passar, ou não conviva com as suas amigas, ou não seja mãe e exatamente. Pronto, né? E uma coisa que eu acho muito legal, a maternidade, ela nos aproxima de pessoas e nos afasta de outras, né? Mas as pessoas que se aproximam da gente e que tratam bem os filhos da gente e que estão ali junto, são tão legais, sabe? É tão bacana ver, assim, poxa, tu vai num churrasco ou tu vai tomar um café e a tua amiga tá ali olhando pelo teu filho também. Isso é uma coisa que, assim, ó, enche o coração da mãe, sabe? Sim. Porque é aquilo que dizem, né, como é que meu filho beija, minha boca adoça, né? E é justamente isso. E a maternidade, ela te aproxima também. Sabe? De pessoas que estão vivendo a mesma realidade, de pessoas que também têm só aquela meia horinha e que, vamos tomar um cafezinho rapidinho e vamos voltar pra nossa realidade. E é legal, sabe? Claro. Então, assim, aproxime-se também de quem tá vivendo a mesma coisa que tu. É um respiro, às vezes, que faz uma grande diferença. É um respiro que faz toda a diferença, sabe? Ou de tu ir na casa da tua amiga, tu quer tomar banho, lavar o cabelo, vai lá, eu fico com ele aqui, sabe? Então, isso tudo é uma coisa que é muito legal também de viver, porque a gente também reconhece os amigos que estão realmente ali junto com a gente, sabe? Claro, com certeza. E pra gente finalizar, eu gostaria que tu contasse um pouquinho sobre a tua vida de escritora agora, né? Além de jornalista, usando do teu conhecimento das palavras e o dom da escrita pra escrever um livro. Conta pra gente, tem um lançamento próximo sobre o que é o livro. Bom, essa do livro também é uma das coisas que a maternidade me trouxe, né? E acho que com a crise dos 40, né? Tava conversando com a minha cunhada e eu digo, eu acho que a vida tinha que ser mais do que isso. Eu não tava gostando do meu trabalho, eu não tava gostando de nada daquilo ali. E ela pegou e me disse, por que tu não escreve? Aí eu digo, mas eu escrever sobre o quê? Porque, né, escrever. E aí essas coisas de algoritmo, de Instagram, enfim...
apareceu um convite ali, assim, se você é escritor infantil, uma editora mandou, né, mande o seu livro pra nós e tal. Mas eu não tinha nada ainda, né? E aí ela pegou, a Carol, minha cunhada, me mandou, né, me mandou um print daquilo ali. E aí passou 3 dias, eu matutando aquilo ali, eu escrevi o livro, assim, em 1h30 ali, eu sentei e escrevi o livro. E aí, o livro fala sobre o tempo da gente, né? A Rafaela, né? Eu digo, de certa psicologia explica que quem conversa comigo na minha cabeça é a minha filha. Ela questiona por que os pais estão sempre correndo, né? E os avós chegam ali com todo o tempo do mundo para brincar com ela. Então, será que o tempo dos avós é mais devagar, né? E aí esse livro, assim, eu fiz mais com a ideia de um convite, né, de que todas as famílias, os entes, os amigos, enfim, se questionem sobre o seu tempo e do tempo que tu destina às pessoas que tu ama, sabe? Aquilo que tu ama, enfim. E aí foi um projeto que começou, assim, pequenininho, né? A editora aceitou, foi uma alegria, gritei pela casa e feliz. E agora ele vai ser lançado, né? Optamos por lançar ali em outubro, né? Que daí já pega também o Dia das Crianças, né? E aí, a partir daí, comecei como é que eu digo, me aventurar mais no universo das palavras, prestar mais atenção nos diálogos meus com os meus filhos. Eu digo, isso aqui é legal, isso aqui pode virar. E aí, comecei a postar no Instagram e teve uma virada, assim, que chamou mais pessoas, né? Não é um perfil gigante, mas que chamou mais pessoas ali pro meu Instagram, que foi uma frase que dizia, eu, hoje, lembrei de mim. E foi impressionante, assim, tem mais de 400 mil visualizações essa frase, e a quantidade de mulheres que chegam ali e dizem, faz tanto tempo que eu não lembro de mim, e virou quase um consultório, né? Um mantra. Virou quase um consultório aquilo ali. E a partir dali eu comecei a escrever coisas que eu pensei, poxa, isso aqui eu acho que vai ajudar outras mães e outras mulheres que estão vivendo isso aí. Então foi uma mão que foi levando a outra, assim, e tô vivendo uma parte muito legal, sabe? Da minha idade, da minha maternidade, né? E como mulher também. Sim, uma descoberta, Sim. Que legal, uma nova profissão que, na verdade, vai agregando, né? Já tem esse conhecimento da escrita, já tem uma certa facilidade pra isso, né? Então, poder usar isso ainda a favor de coisas que tu vive, que tu gosta de escrever, que tu tá sentindo, isso é muito legal. E até as pessoas, as mães, né, amigas, me indica, porque eu sempre li muito com a Rafaela, né? Feira do Livro, eu sempre tive lá. E aí, me pedem indicações de livros, né? E eu sou muito chata com isso, porque eu penso, poxa, mas quem é a Bárbara pra indicar alguma coisa, sabe? E apesar de ser jornalista, de ter mestrado, né, em comunicação, enfim. Aí agora também resolvi fazer uma especialização, né, em literatura infantil e literatura infanto-juvenil, porque daí agora eu sinto que posso indicar, né, com um certo conhecimento, o que tô indicando e por quê. E aí, quando comecei a fazer esses videozinhos indicando, né, livros, enfim, as pessoas começaram a me procurar até por direct, assim, minha filhinha tem 2 anos, o que tu indica pra ela? Poxa, meu filho tem 11, o que tu indica? Então, é um movimento legal, sabe? E é o que eu sempre digo, assim, se eu puder trazer uma boa palavra pra cada pessoa que tá ali, poxa, eu já tô, sabe, feliz, já muito faceira. Exatamente. A favor e com um conteúdo legal, sabe? Que não seja, assim, apelativo ou nada. É pura e simples maternidade, palavras, livros, enfim. É aquilo ali que vai encontrar no meu perfil, né? Divulga o teu Instagram também pra gente aqui. Até convido, né? Quem não me segue ali, me seguir, é Bárbara M. Henriques. Tudo juntinho ali. E pra ler também os artigos na revista, pra ler os artigos, né? O último agora na edição, inclusive, de agosto. Que é Mãe, Vamos ao Dentista, né? Sim. Também foi um dos primeiros ali na revista que eu também já trabalhando nessa parte da produção dos textos, tudo, né? Da organização que eu li. Então, acho que é muito legal, é muito importante isso, né? Falar diretamente com as mães. Eu acho que a gente tá nesse movimento muito forte das mulheres se acolherem, né? Já é a mulher, apenas mulher, que já é uma fortaleza absurda, mas a mulher como mãe também tá cada vez mais. Então, acho que é muito, muito importante, muito valioso. É isso aí.
Muito obrigada pela tua Eu presença. que agradeço E volte sempre. demais a oportunidade, agradeço poder escrever, né, uns artigos pra revista que adoro, sempre não canso de falar que sou fã da Interativa, da Silvana, e agradeço demais o convite e a oportunidade de estar aqui. Tá bem, muito obrigada. Obrigada. Santa Lúcia. Presente nos caminhos que importam. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Lab Med, 60 anos em sintonia com a vida.